Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Gilmate. Espero que vocês estejam todos bem, estejam se cuidando, porque é muito importante nesse momento que nós estamos vivendo, tá bom? Pessoal, eu venho trazer nesse vídeo para vocês a resolução da nossa primeira lista de exercícios, tá? É uma introdução a conjuntos, são questões bem simples, tá? Que fala da teoria dos conjuntos. E essa lista tem apenas 5 questões, tá? Uma lista pequena, não é exaustiva. E eu vou estar resolvendo aqui agora com vocês. E aí vocês vão ter a oportunidade, né, de estar fazendo as devidas correções, tá bom? Então, na questão número 1 diz o seguinte: o conjunto dos números pares maiores que 50, tá? Vou destacar isso aqui, e menores que 200. Então, em momento algum, ele falou de número ímpar. Então, eu não posso ter número ímpar no meu conjunto. Então, eu já posso tirar de cara que a letra A aqui, ó, pessoal, ela é falsa. Por quê? Porque ela tem um 51. 51 é ímpar. Eu estou falando de números pares. Então, a letra A eu sei que não é verdadeira. Se eu estou falando que o número é maior que 50, pessoal, então eu começo, ó, escrevendo a partir do 52. Né? 52, 54. E com isso, pelo fato de ser maior que 50, eu sei que a B e a C também são falsas, porque a B e a C incluem os 50. Né? Só poderia ser B e C se fosse maior ou igual a 50, né? Que aí estaria incluindo 50. Como ele diz que é maior que 50, 52, 54, eu poderia até colocar aqui, ó, 56. Como vai até próximo ao 200, a gente tem da teoria dos conjuntos o uso da reticência, né? Que neste caso aqui vai caracterizar um conjunto finito, tá? E aí a gente poderia ir lá para o último número par dentro da condição dada, menor do que 200. Então, vai ficar 198. E a gente sabe que uma das representações de conjunto é colocá-los, né, representar os seus elementos entre chaves e separados por vírgula. Então, se a gente observar aqui, a única opção correta que tem aqui é a letra D, ó, 52, 54, e aí ele pulou lá para o 198, tá bom? Número 2. Veja as afirmações abaixo e diga quantas são verdadeiras. Então, vamos nos atentar a isso aqui. Então, nós temos 1, 2, 3 afirmações e vamos ter que analisar quantas são verdadeiras. A número 1, eu tenho, do lado esquerdo, eu tenho um conjunto formado pelos elementos 1, 1, 2 e 2. Do lado direito, eu tenho um conjunto formado pelos elementos 1 e 2. Essa número 1, pessoal, é verdadeira por quê? Porque na teoria dos conjuntos, na sua representação, a gente não precisa escrever mais de uma vez os elementos que se repetem. Então, esse conjunto que está do lado esquerdo é igual ao conjunto que está do lado direito. Então, nós já temos uma afirmação verdadeira. Na afirmação 2, do lado esquerdo eu tenho um conjunto vazio. Tá? E o que eu tenho do lado direito? Eu tenho um conjunto cujo seu elemento é o conjunto vazio. Então, isso aqui é falso. Tá? São coisas diferentes aqui. Ó. Devido à representação aqui, ó, por chaves, eu tenho, isso aqui é um conjunto, tá? O conjunto a gente representa usando chaves, né? Só que quem é o elemento desse conjunto? É o conjunto vazio. Então, são coisas diferentes, tá bom? Por isso que é falso. Na afirmação 3, nós temos do lado esquerdo o conjunto formado pelo elemento 4. Ele se repete 3 vezes. Então, isso aqui, na verdade, esse conjunto, ele poderia ser escrito assim, ó, somente, tá? Pela mesma ideia aqui da afirmação 1. A gente não precisa escrever o elemento 4 3 vezes. Basta colocar uma vez só. E a gente vai ver que isso é diferente do conjunto que está à direita, né? Porque o conjunto que está à direita, ele tem um elemento que é o 444. Então, aqui o elemento é 4, aqui é 444. Então, isso aqui é falso. Então, quantas são verdadeiras? Apenas uma, letra B, tá bom? Questão número 3. Um dos subconjuntos do conjunto A, formado pelos elementos 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, é
Vamos analisar cada uma das opções aqui. A letra A. O conjunto formado pelos elementos 1, 3 e 5 está contido em A? Para ser subconjunto, esse conjunto tem que estar contido em A. Isso significa que todos os elementos desse novo conjunto têm que pertencer ao conjunto A. E isso não acontece com 1. Ó, esse número 1 aqui, ele não pertence a A. Logo, esse conjunto aqui não está contido em A. Tá bom? Vamos analisar o B. O elemento 6 pertence a A? Sim. O elemento 8 pertence a A? Sim. E o elemento 10? Não. Então, esse conjunto não está contido em A. Letra C. O elemento 3 pertence a A? Sim. O elemento 6 pertence a A? Sim. O elemento 9 pertence a A? Sim. Ou seja, esse conjunto é formado por elementos que pertencem a A. Logo, esse conjunto está contido em A. E essa é a condição para que um conjunto seja subconjunto de um outro conjunto. Então, letra C. Vamos analisar a D. Ó. O elemento 2 ele não pertence a A. Então, isso aqui a gente já tira a conclusão de que esse conjunto não está contido em A. A resposta correta é a letra C. Questão número 4. Observando o diagrama, podemos afirmar que nós temos aqui uma representação de conjunto via diagrama, né? Por diagrama. Nós temos o conjunto A. O interessante aqui que vocês devem observar é que o conjunto A é esse círculo aqui. Ó. Então, ele tem dois elementos. Ele tem o elemento 2 e o elemento 3. O conjunto B é esse outro círculo. Então, ele tem também dois elementos, o 3 e o 4. Então, vamos analisar as nossas opções. 3 não pertence a A? Falso, né? Porque o 3 está dentro do círculo do A. Ó. Então, essa opção aqui é falsa. Se essa opção é falsa, automaticamente essa primeira opção aqui já também é falsa. O 4 não pertence a B? Ó, falso, porque o 4 pertence a B. Então, não é a letra A. O 2 pertence a A? Opa, verdadeiro, né? O 2 pertence a A, está aqui dentro do A. Ó. O 3 não pertence a B? Falso, porque o 3, pessoal, ele pertence tanto a A quanto a B. Ele está dentro dos dois círculos, tá? Então, isso aqui é falso. Como tem uma falsa, a afirmação letra B é falsa. O 3 pertence a A? Verdadeiro. E 3 pertence a B? Também verdadeiro. Então, ó, a letra C é o que nós podemos afirmar, tá? Vamos analisar D para a gente fechar, né? O 2 pertence a A? Verdadeiro. Tá aqui, ó. Ok? O 4 não pertence a B. É falso. Por quê? Porque o 4 pertence a B. O 4 está aqui dentro do B. Ó, tá? Então, isso aqui também é falso. Então, a resposta correta aqui da número 4 é a letra C. Vamos ao último exercício, pessoal. Questão número 5. O conjunto formado pelos algarismos pares do número 31.657 é vazio? Possui 3 elementos? Possui 5 elementos? Ou é unitário? Então, vamos lá. O número 31.657 só tem um número par. Só tem um algarismo par. Então, o conjunto formado seria conjunto unitário, né? Que só tem o elemento 6. Tá? É o único algarismo par do número 31.657. Então, não pode ser vazio, não pode possuir 3 elementos, não pode possuir 5. Então, ele é um conjunto unitário, tem um único elemento. E assim a gente fecha a nossa primeira lista. Pessoal, um abraço e até a próxima.